Essa eu não pus o título. Boa noite. Boa noite, Rafael. Tá me escutando direitinho aí? Ih, rapaz, mudou os negócios aqui. Com- O som tá bom? Tá direitinho? Ah, beleza. Já convidei a Anne aqui, pessoal. Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar na live. Ó, a Anne aí. Então, deixa eu organizando aqui a câmera, porque ficou muito perto enquanto isso. Ó, o Fábio aí, tudo bem, Fábio? Mandar um tchauzinho aqui pro Fábio, né? O pessoal tá entrando, mas já deixa eu aproveitar, porque a live depois vai ficar gravada, então daí quem perdeu o iniciozinho pode estar vendo o início. Apresentar a Anne, né? Minha amiga, minha professora. Daí você olha assim, a Anne com essa carinha de criança, foi minha professora. É só a cara de criança. É, né? Mas eu estava vendo aqui o seu currículo, Anne. Tem mais para. Eu Hum, queria saber quando que você começou a estudar nutrição, porque tem tanta pós-graduação aqui no seu currículo que eu. na verdade, Na eu barriga estava da sua quando... mãe você já estava. Não é, e o pior é que eu comecei a estudar nutrição, eu já estava bem assim, bem velha não, assim, mas não era tão novinha, igual o pessoal que faz faculdade por aí. Comecei a faculdade, se eu não me engano, com 23, 22, uma coisa assim. Eu formei em 2018, colei grau em 2018, só que desde 2017 eu já fazia pós. Quando minha primeira pós foi em nutrição materno-infantil, e eu entrei com aqueles processos, né, no último ano, aí tem algumas pós que autorizam, aí eu entrei para fazer nutrição materno-infantil, aí eu falo assim, que o último ano de faculdade foi uma loucura. O último ano, né, que você já viu como que é estágio, é TCC, é tudo que tem no último ano, mais após, mas foi muito bom. Aí eu comecei a primeira no último ano, aí eu colei grau, já comecei mais duas, porque eu já estava na metade da primeira, e aí eu fui fazendo, e aí ano passado comecei mais duas de novo. Agora eu tenho que fazer um mestrado, né, Fernando? Começar. Mestrado. Outro dia eu estava falando com a doutora Aderusa, lá da UFG. Ela soltou uma assim para mim: Fernando, já está na hora de fazer o mestrado. Eu falei: calma, Aderusa, deixa eu parar de estudar um pouquinho, né? Deixa eu... Tá vendo? Ela já te convocou para o mestrado. É, eu acho que ela estava brincando. Mas a Anne tem uma coisa muito legal, né, Anne? Quando eu conheci ela, era a nossa professora, né? E daí naquela época você fazia, não sei como é que era o nome do grupo, que ia nos hospitais fantasiados de palhaço e tal. Na verdade, está parado por causa do Covid, né? Eu participei muitos anos do Alegria, né? Aí, recentemente, ano passado, no início da pandemia, a gente montou mais um grupo de voluntários também. Aí a gente continua fazendo esse trabalho voluntário, né? Com outro projeto também. Porque as visitas mesmo, a gente quase não consegue fazer. Aí eu acho que eu falo que voluntariado é muito de pessoa, né? Eu tenho um problema muito sério. Eu acho que eu tenho que fazer terapia para aprender a falar não. Mas eu gosto muito. Na época que eu fui colar grau, até para ser nutricionista, eu comecei a falar, eu queria ganhar experiência. E aí eu chegava para minhas professoras e falava assim: deixa eu trabalhar com você, Anne, mas você está esperando, né, colar grau. Eu falei: não, eu só quero atender voluntariado, quero fazer um voluntariado. Fernanda, eu fiquei 4 meses trabalhando de graça todos os dias da semana. No final, as minhas professoras arrumaram meus primeiros serviços e falaram assim: Anne, você tem que trabalhar agora para ganhar dinheiro. Chega de trabalhar de graça, porque você já está trabalhando de graça há muito tempo. Então, eu sempre
Acho que é muito de ser voluntário, né? Sempre em alguma coisa. Ah, mas a experiência também é algo que você aprende que não tem trabalho que Não, faça, né? de jeito nenhum. Eu já fiz algumas ações sociais e são experiências assim que fica para o resto da vida, né? Eu falo assim que Mas o Alegria, que é se fantasiar de palhaço e entrar em hospitais, em instituições assim, é um trabalho diferente. Eu sou muito séria, então é um lugar que eu posso me soltar, eu posso fazer palhaçada. E foi muito bom, sabe? Até pra gente se libertar. É um trabalho bem bacana. eu não sei se é muito séria, não. Eu sempre vejo você com umas camisetas alegrinhas, postando coisa que. É, eu tô, mas assim, não, igual a camiseta agora também é do Mickey, né? Quando eu não tô com a do Miguel, eu tava com a do Mário, só troquei a do Mickey pela do Mickey. Os seus jalecos também são todos alegrinhos também, né? Eu acho que eu gostei mais de comprar meu primeiro jaleco do que pegar meu diploma. De verdade, quando eu comprei meu primeiro jaleco de bichinho, foi melhor do que pegar o diploma. Eu acho que quando a criança vai se consultar lá com você, ele fala assim, ó, é igual a mim, né? Igualzinho. Não, é outra coisa. Porque se a criança vai consultar com você e você tá todo de branco, a criança já. Ainda mais se for criança com 2, 3 anos, tá naquela época que aquela série de vacinas, eles travam muito. Aí na hora que você chega lá com aquele jaleco todo colorido, todo de personagem, eles olham, nossa, o seu jaleco de unicórnio. Eu vou para a escola, para as oficinas, tudo de jaleco. Aí tem umas meninas que olham e falam assim: nossa, tia, seu jaleco de bichinho, que gracinha. É outra coisa, outra recepção. É, É legal. bem bom. Ô, Anne, ó, eu comecei a divulgar essa nossa live essa semana toda, né? E tiveram várias perguntas aqui, das mais abrangentes possíveis. Vou te pegar de surpresa aí numas perguntas e a gente vai tentar responder tudo, hein? É bom que eu tô marcando essas lives e elas servem para eu também me ajudar, né? Porque eu tenho 2 filhos aqui que dão um trabalhão, sabe? Eu Vamos, você já viu que tenho, já vai fazer uma consulta online. eu tenho um Samuel aqui que tem 8 anos, que rapaz, acho que demorou um ano para eu formado nutricionista, completei tudo. Chega lá e meu filho não come uma couvezinha, não come um alface, não come nada. Eu falei, não, não dá não, tem que melhorar esse negócio. Foi um processo. Mas eu vou te falar uma coisa, Fernando. Muita coisa eu aprendi só na especialização, não foi na faculdade. Porque a faculdade a gente vê muita coisa de uma vez, de todas as áreas. A nutrição é muito grande, né? Você vê tudo. Aí nas especializações que eu fui vendo outras coisas, eu tive que ficar correndo muito atrás, montando algumas metodologias, até para conseguir encaixar com a realidade de cada criança. Bom, ó, É então difícil. já vou logo para a primeira pergunta, que é para resolver o problema aqui de casa, hein? Que é o seguinte: como que muda o hábito alimentar de criança? Porque criança é assim, né? Eu vou contar um caos meu aqui, né? A minha esposa diz que eu que sou o culpado. Porque um dia a gente estava no shopping, acho que minha filha tinha que ter uns 4, 5 anos, né? E até então ela nunca tinha comido nenhum doce, nada, nem sorvete, nada, né? E daí a minha esposa entrou para uma loja lá e eu fiquei com a Sofia, sozinho lá no shopping, né? E do lado, eu estava assim, meio desviado da alimentação saudável, tinha um quiosquezinho daquele do McDonald's de sorvete, sabe? Daí eu cheguei e falei assim, vou comprar um sorvetinho. Daí a Sofia me viu comendo aquele sorvete, daí eu dei para ela assim, dela, gostoso, papai. Daí, pô, daí chegou a minha esposa, né, Stefania? Até falando aqui, ó, ela tá comentando aqui que eu sou super culpado. Daí chegou a Stefania, eu falei assim, olha, Stefania, a Sofia nem gostou do sorvete. Ela, não, eu gostei sim, eu gostei sim. E desde então ela é uma formiguinha, né? Bom, daí a pergunta é, como é que muda um hábito alimentar da criança que já foi assim, teve um pai assim que desviou ela, que apresentou um sorvetinho do McDonald's, apresentou uns sucrilhos.
é hambúrguer do McDonald's e tudo mais. Como é que a gente faz para criança que é toda seletiva, né? E daí eu estou pensando assim nessa idade assim de 6, 7 anos que o sujeito já começa a ter opinião, né? Porque antes a gente ainda dá Sim. bronca e bota a comida, mas depois ele já tem opinião. Como é que faz para introduzir essas coisas nele? A seletividade, ela inicia muito a partir dos 2 anos. Aí, quando é sempre assim no consultório, mas meu filho comia tudo e parou. Então, assim, sempre vem com essas questões. Ah, como que faz? Hábitos alimentares, eles são formados. Isso tanto para criança quanto para adulto. Se você chegar para uma consulta com qualquer nutricionista e ela te passar um monte de coisa que você não come, você vai comer isso. Aí você olha assim, nossa, mas isso eu não gosto, isso eu não como, isso eu não como. Você não vai seguir. Não adianta. Então, a gente, criança ainda é diferente, porque criança não tem a noção do adulto. Porque geralmente quando o adulto procura o nutricionista, ele procura buscando algo, né? Ele quer o algo, troca. A criança não, geralmente ela está lá porque os pais querem, ela está muito feliz com a vida que ela está tendo, mas os pais querem mudar. Então, como que a gente faz? Primeiro a gente tem que despertar o Esses pais interesse. chatos, né? Pai Nossa, chato quer estava muito mudar a vida dele. feliz. Somente quando a criança é seletiva, ela tem um padrão daqueles mesmos alimentos, tudo certinho. E aí, de repente, os pais vão mudar isso, né? Aí, o que que acontece? Primeira coisa, tem que ver quais são as características daquela criança. Isso daí é uma consulta que eu fico horas e horas para tentar ver quais são as características. Os pais têm que observar quais são as características de cada criança, o que que a criança gosta mais, certo? Quando eu falo gosta mais, principalmente de textura, de cores, tem criança que tem seletividade com cores. É muito difícil você ver uma criança que gosta de verde, né? Todo mundo assim, tem uma versão danada a verde. O Samuel, ele chegava a tirar orégano da pizza. Ele via aquele negócio assim, ele começava a tirar o orégano da pizza. Hoje em dia ele já está comendo, mas não trabalho. Tá vendo? Aí o que a gente começa a fazer? E criança não vai ser igual a adulto. Agora você foi no nutricionista, ele mandou você comer isso, e você vai comer. Acabou. Seu filho vai espernear, vai gritar, vai falar, não. Na hora que ele vê no prato, que você vai falar assim, você tem que comer, acabou o almoço em família. Ele vai chorar, eu não quero, eu não quero. E vai dar, e acabou o almoço. Primeira coisa, a gente tem um hábito de achar que criança não tem o direito de escolha. Você tem que dar as opções que você quer que a criança escolha, certo? Se você chega para uma criança e fala assim para ela, meio-dia, o que que você quer almoçar? Aí ela vira para você e fala assim, eu quero uma pizza. Aí você fala, mas como assim? Eu falei, não. Aí eu falo que o erro está muito nos pais. É você que oferece o que a criança vai querer. Então você tem que dar as opções para ela. Ah, não. Aí é diferente você chegar, ó, hoje no almoço nós temos arroz, feijão, uma carne, uma cenoura e uma salada. O que você vai querer? Aí começa a negociação. Não de negociar, você vai comer isso, eu vou te dar alguma coisa em troca. Jamais. A gente nunca dá nada em troca. Comer é algo fisiológico. Depois a gente até chega sobre essa questão da troca. Então eu vou despertar o interesse. Ah, mas a criança geralmente vai escolher assim, arroz, feijão e carne. Tem umas que nem a carne não come. Não, comer arroz e feijão ou só o arroz e a carne. Aí vem aquela questão de família. Criança repete. Eles vão repetir o que todo mundo está em volta comendo. Então, se você põe no seu prato arroz, feijão, a carne, a cenoura e a salada, e a mãe também põe, o pai põe, outro irmão põe, aí vocês vão conversando tranquilamente, falando, nossa, mas tá tão gostoso, você quer? Aí a criança vai olhar para você e falar assim, quer? Mas aí você vai fazendo isso várias vezes com a criança e você vai despertando o interesse. Existem táticas, existe a cozinha terapêutica para você trabalhar com a criança, para você despertar a curiosidade. Porque às vezes aquela criança tem seletividade. A seletividade, existem vários passos para ela. Às vezes é só de olhar, então só dela ver na mesa ela vai chorar. Tem criança que tem seletividade com cheiro. Então todas essas partes têm que se adaptar. É um processo. O problema é que boa parte dos pais querem que seja rápido. E isso tudo no nutrição. Hoje nós vivemos naquela sociedade imediatista. A gente quer tudo muito, muito, muito rápido. E você
vai no nutricionista e fala assim, eu quero perder 10 quilos. Aí a pessoa fala assim, mas você demorou quanto tempo para ganhar esses 10 quilos? Mas só que você quer perder em 2 meses 10 quilos. Então, vem muito disso. Você criar aquele interesse. A criança vai repetir os hábitos que estão na família. Não adianta você dar para o seu filho arroz, feijão, salada e verdura e comer batata frita com carne, só que ele não vai lá. Nossa, mas meu pai está comendo, por que eu não posso comer? Então, eles vão sempre repetir os hábitos da família. Melhor tática para a criança não comer nada que não seja assim saudável, não tem em casa. Se não tiver em casa, é meio caminho andar. Porque vai comer na escola, vai comer na casa dos parentes. Não tem em casa. Escutei uma dessa. Na verdade, quem escutou uma dessa foi a minha esposa outro dia. Foi numa consulta. Ele falou assim, mas ela come leite condensado. Eu falei assim, mas quem colocou dentro de casa? Quem comprou? Não foi ela que pegou o dinheirinho dela e foi lá comprar, né? Criança não tem poder aquisitivo. Eles não têm esse poder de compra. Então, primeira coisa, não tem casa. Porque na escola já vai comer errado, vai ter festinha, vai ter casa de parente. E comer uma comida, um doce de vez em quando, uma comida que a gente titula como não saudável de vez em quando, não faz problema. Não tem um problema. Não faz mal. O que faz mal é ser um hábito contínuo. Deixa eu só, pessoal, estou vendo aqui, para eu não me perder e não esquecer de responder as perguntas. Aqui embaixo tem tipo um balãozinho com interrogação. Se vocês colocarem a pergunta lá, é bom que eu não perco elas. Mas eu vou, para a gente não perder as perguntas anteriores que estão aqui, eu já vou te fazer elas, mesmo que seja fora de contexto, porque senão depois eu não vou achar mais, não. Alguma sugestão para substituir o Nescau? Sim, existem. Eu não sei, não. Existem sim. Essas lojas de produtos naturais, existem ótimas opções para substituir os achocolatados, né? Se não quiser adquirir nenhuma dessas, uma boa opção é começar a trocar o achocolatado, né, que utilize, para o chocolate 50% cacau. E para depois 60%, caso não queira ir nessas marcas desses produtos naturais. Vamos supor, se a criança tinha o hábito de usar 2 colheres de chá de Nescau. Aí começa a colocar uma de Nescau e uma de chocolate 50%. Até ir reduzindo. Não adianta tirar de uma vez também, porque senão a criança não vai beber. Então, tem como sim. Tem algumas marcas, né, que tem esse chocolate, essas marcas assim. E tem também a opção de chocolate 50%. Até porque o chocolate em si, ele é saudável, né? O que não é o açúcar que normalmente está lá, né? Sim, existem chocolates em pó de 70%. Existem umas marcas com os produtos de um teor bem bacana, assim, que dá pra, caso a criança não consiga ficar sem, dá para utilizar sim. Ó, tem uma outra pergunta aqui, que daí vamos lá para bebê. Aquelas coisas de dar, então, para o bebê mastigar, mesmo quando ele não tem dente, é bom para ter a textura das coisas, para desenvolver a mastigação? Acho que é essa a pergunta. Então, eles falam que aquilo ali, tem gente que já fala que é para coçar a gengiva, para o bebê ficar menos irritado. A textura não é. Porque quando você põe o plástico na boca da criança, você limita muito o paladar daquela criança, né? Para a textura de forma alguma. Agora, se tiver outra finalidade, eu também já não sei. É igual quando a criança começa a ter mais ou menos uns 6 meses, aqueles negocinhos de colocar a fruta na redinha, aquilo ali também é péssimo. Da criança com 6 meses é fruta na mão. Sem redinha, sem nada disso que limite o contato da criança. Agora, para textura, é plástico. Depois a criança não vai conseguir comer nada com aquela textura. Mas voltando um pouquinho daquela questão da oferta, né? Se não tiver na casa, a criança não vai comer, é lógico, né? Eu cresci Sim. num ambiente obesogênico. Então, quer dizer, todo mundo lá na minha casa era gordinho, né?
a ponto que eu Uhum. cheguei a 145 quilos, foi meu ápice, né? E era isso, era oferta de biscoito, né? Que eu sou carioca, né? Então, a oferta de biscoito à vontade, né? Se eu fosse paulista, era a bolacha. Oferta de biscoito à vontade, todinho aqueles que já vem até pronto, não dá nem o trabalho de você preparar o todinho, Sim, sucrilhos, aquelas coisas todas. Então eu fui numa vertente assim, de crescimento muito grande. Mas chegou na adolescência, né? Que daí você já começa a ter outros interesses, né? Começa a se preocupar sim. mais com a sua imagem. Daí eu dei uma controlada de peso, fazia umas dietas. Eu fazia umas dietas malucas. Teve uma que eu cheguei a desmaiar. Eu só comia alface. Era só alface. Eu Meu inventei a Deus. dieta do alface, né? E o alface ainda tem a questão, né? Que ele é baixa pressão, né? Então eu estava Sim, nessa de só comer alface e fui para a praia. Pronto. Foi, foi, foi a receita para desmaiou fora. desmaiar em cima da minha avó, coitada. Né? Coitada da sua avó. Oh, meu Deus. E falando É, nisso, né, porque assim, a gente vê por aí muitas dietas, né? O pessoal começa a divulgar muitas dietas, e às vezes é a dieta que serviu para ele e a pessoa resolve divulgar essa dieta, né? Muitas dietas restritivas, né? Por exemplo, uma cetogênica, dietas desse tipo. Essas dietas devem ser adotadas por crianças? Ou isso pode atrapalhar o desenvolvimento da criança? É então, uma das perguntas aqui. vou te falar uma coisa que geralmente eu perco meus pacientes na primeira consulta quando eu falo isso. Criança não faz dieta, né? Aí todo mundo já olha assim, tipo assim, que eu não posso fazer para uma criança e nem para um adolescente, tá? Lembrando disso. Lógico que a gente tem que avaliar a fase de desenvolvimento do adolescente. É totalmente diferente um adolescente com 12 do que um adolescente com 17, né? Mas criança não faz dieta. Eu não faço restrição calórica. Igual a gente faz para adulto, que a gente aprende lá na faculdade, né, Fernanda? Vamos reduzir 300 calorias desse plano alimentar. Criança a gente não reduz, não pode. Mas como assim? Não, a gente vai calcular a necessidade da criança e não vai reduzir. Automaticamente a criança não faz o quê? A criança não perde peso. Não existe isso da criança, eu vou fazer meu filho emagrecer porque ele vai perder peso. Não posso fazer isso. Eu comprometo todo o desenvolvimento daquela criança, daquele adolescente. Eu vou comprometer tanto o desenvolvimento físico, tá? Como o desenvolvimento cerebral daquela criança. E a gente sabe muito bem que criança tem as atividades de escola, adolescente, ainda mais isso, você falando assim, adolescente fazer dieta. Gente, arrebenta o desenvolvimento da escola, dependendo se você faz uma dieta restritiva na adolescência. O que a gente pode fazer? Faz o plano alimentar certinho, tenta fazer com que a criança não coma nada em excesso, porque se ela comer algo em excesso, ela vai ganhar peso e aumenta o quê? A atividade física daquela criança, certo? Mas se eu aumentar o extremo, eu vou ter que aumentar a necessidade calórica daquela criança. Mas se eu não aumentar, eu consigo fazer com que ela perca. Ela não vai perder. Aí às vezes você vê assim, a criança fala, nossa, mas a Vai, criança emagreceu tanto. A criança cresce. Então eu faço o que na vai primeira consulta? melhorar a Isso, proporção. vai melhorar a Ah, proporção. Aí às vezes a gente pega a criança como um exemplo. 10 anos, que ela tem que manter aquele peso até os 14. Quando eu falo isso pro pai, acabou. Pro pai e pra mãe, acabou. Fechou, eles vão, pegam o plano, mas eles falam, não, então quando ele tiver 14 anos, ele volta. Né? Mas ele só volta a falar isso pra mim. Mas, entra o que para essa criança? Se a gente tem uma criança com ganho de peso, a gente entra em reeducação alimentar, introdução de novos alimentos, uma melhora da qualidade alimentar daquela criança, mas restrição calórica, dieta da moda, criança não faz isso. De forma alguma. É a hora da gente, se a gente vê um familiar querendo fazer isso com a criança, aí é a hora da gente tentar uma reeducação no ambiente familiar, porque senão também não vai adiantar. E dependendo da fase que a criança está, principalmente as meninas, a chance de gerar um transtorno alimentar é terrível. Ainda mais hoje em dia,
no mundo que a gente vive, né? É Mas uma, criança não faz dieta. não faz dieta, né? Pois é, minha adolescência, a infância eu não fiz, não. Eu fiz dieta de engorda. Eu só engordava. Mas outra pergunta aqui interessante. Ó. Criança que não come nenhum tipo de carne pode prejudicar o desenvolvimento? Sim, muito. Porque assim, a carne, ela é um alimento super importante. Eu respeito muito quem é vegetariano, quem é vegano. Só que assim, a pessoa que não come carne, ou por opção, ou por seletividade, ela tem que ter uma suplementação muito bem feita, muito bem acompanhada. Às vezes é uma suplementação que tem que entrar tanto com no caso da criança, tanto a parte nutricional como um pediatra. Porque a gente tem um limite, né, Fernanda, para poder suplementar as crianças como nutricionistas. Às vezes é acima da, a gente brinca assim, acima da nossa alçada e é tanta suplementação que às vezes até um pediatra tem que prescrever. Compromete sim, tá? A gente sabe que carne são os alimentos fonte de proteína. Proteína é responsável, gente, pelo aquele processo de serem construtores. Então, assim, várias outras coisas, anemia, outras doenças. Aí, O que eu sim, vejo é igual assim. Pode falar. é que a criança ela está num momento que ela precisa ter uma dieta bem balanceada, né, até, né? Porque ela precisa de tudo, ela precisa de cálcio para formar osso, ela precisa dos minerais, vitaminas todas para poder estar crescendo, né? E Sim. daí a gente restringir, mas assim, é algo que a gente precisa lidar hoje na prática clínica, porque tem famílias que são veganas. E daí como é que você vai fazer? Sim. Nossa, você é vegano, mas ele tem que ser um comedor de vaca aí. Não dá, né? Então vai ter que adotar alternativas. Existem algumas proteínas vegetais. O problema é que a A biodisponibilidade, como é que é? biodisponibilidade é Né, diferente. o E valor assim, biológico dessas proteínas não é tão bom, né? por que eu falo que tem que ter um acompanhamento com o médico também? Além da biodisponibilidade, o nosso corpo também, boa parte dessas proteínas, ele não absorve como as outras, né? A gente não tem não só a proteína, mas também ferro. Ah, mas eu não consigo ferro na couve, no brócolis. Consegue, mas a biodisponibilidade é bem inferior, muito, muito inferior. Não. E também o nosso corpo tem mais dificuldade de sintetizar aquele ferro, né, de origem vegetal, que é o não ele. Então, tem que entrar sim com muita suplementação. Com acompanhamento É, bem. eu gosto de dar meus exemplos dos dois aqui de casa, né? São duas crianças totalmente opostas. Além de ser um menino e uma menina, ainda tem a questão que é o seguinte: o Samuel é um carnívoro, né? Você pergunta para ele, qual que é o seu prato predileto? Ele olha para você e fala assim, carne. E a Sofia não, a Sofia, pô, é aquela que tem que negociar com ela para ela comer uma carninha, né? Porque você fala assim, não, Sofia, tem que comer um pouquinho pelo menos e tal. Ela come todo o resto, mas carne mesmo é difícil. Ela Acho que eu tem. vou levar ela lá no seu consultório. Vou levar os dois Fernando, lá. pode levar. Pode levar. E assim, é engraçado, Fernando. Tem hora que a gente vê desde criança, quando é criança. Tem hora criança que eu olho assim e falo, gente, quando chegar na adolescência, com 15 anos, vai virar vegetariano. Já teve criança que virou pra mim no consultório, com 8 aninhos. Não, tia, eu não quero comer carne. Eu tenho dó do bichinho. Eu falei, vixe, vai virar vegetariano. Vai, é Já? só maior, porque eu não gosto, tia, eu tenho dó do bichinho. Então eu falo, vai virar vegetariano. Não tem como. Mas Daí sim, não tem muito você como vê as fugir, né? características. São as características. Outra pergunta aqui. E frutos do mar? Já pode dar para criança desde novinha? De qual idade, mais Então, ou menos, pode. frutos do mar vai depender muito de literatura. Tem literatura que deixa entrar frutos do mar a partir de 6 meses. Eu acho terrível. Eu, na minha prática, se for um paciente meu, eu indico pelo menos, no mínimo, 1 ano e meio, 2 anos. Por quê? Mas já tem literatura que fala que com 1 ano a criança já pode comer frutos do mar, né? E tem que fala que não pode a partir de 6 meses.
Frutos do mar são alimentos muito, muito energênicos, né? Então, quando isso, independente da faixa etária da criança, toda vez que os pais forem ofertar alguns frutos do mar, camarão, todas essas coisas, ofertar uma quantidade bem pequena, observar, tem que ser aquele jantar mais comprido, para ver se essa criança não vai demonstrar nenhum sintoma de alergia, tá? Então, são alimentos que tem que, eu indico, a partir de um ano e meio. Igual eu falei, algumas literaturas também, pelo menos um ano. Agora, são poucas que falam a partir dos 6 meses. Mas a partir dos 6 meses eu acho meio. Só que assim, tem diferença de frutos do mar e também peixes. Os peixes são indicados a partir de 6 meses mesmo. Agora, alguns frutos do mar só a partir de um ano e meio. Ó, apareceu uma outra pergunta aqui. Qual a sua opinião a respeito do biotônico? Pô, essa aqui é da minha época, hein? Eu lembro da musiquinha. Quando eu leio isso aqui, eu já leio naquele ritmo do biotônico Fontoura. Vocês- Qual que é a sua opinião sobre o biotônico Fontoura? Gente, pelo menos, eu não sou a favor de nenhum fármaco, né, o fitoterápico, que abra o apetite, né? Tem que ver o que está causando essa redução de apetite. E às vezes, ao invés de colocar, aí a gente olha assim, mas a criança é tão magrinha, ela precisa ganhar peso. Aí a gente entra com suplementação dessa criança também. Aí a gente tem hipercalórico. Aí pensa, mas criança come essas coisas? Come. E a gente consegue fazer com que ela ganhe um ganho de peso. Agora, esses estimulantes de apetite, depois, já viu antigamente, quando o povo falava assim, tá vendo? Me deram tanto que agora eu não paro de engordar, agora eu só paro de comer. Abriu meu apetite até hoje, né? Até hoje. Eu não sou muito a favor desses fármacos que estimulam o apetite. Tem uma pergunta aqui que eu acho que, tem duas aqui. Uma que colocaram aqui agora, que tem a ver com uma que mandaram antes. É sobre sucos naturais. Quando pode oferecer? Que idade que a gente pode introduzir os sucos naturais aí para as crianças? E eu acho que tem a ver com a pergunta aqui da Juliana Lopes, quais os sintomas da frutose? Eu acho que ela tá querendo relacionar com os sucos naturais aqui. Sucos naturais. Daí é pergunta até de residência para Ó, a nutrição. Heloísa disse aqui, ó, biotônico Fontoura não parei de comer até hoje. Ó. Tá vendo? Fala, Thaís. O suco natural ele é indicado a partir de um ano. Então, mas tem gente que fala, mas eu não posso dar na introdução alimentar? Não, não pode dar na introdução alimentar. Suco natural a partir de um ano, no máximo 120 ml ao dia. Aí, às vezes, tem alguns pais que com um ano começam a dar vários copinhos ao dia, né? 120 ml ao dia, no máximo. E quando chega mais ou menos aos 3 anos, a gente pode subir esses 120 ml para 180. Então, é uma dose muito baixa de suco, mas só a partir de um ano. Aqui, a pergunta da Vanessa Silva. Ela está aqui, eu vi ela entrando aqui agora há pouco. A gente já tocou nesse assunto, mas dá uma refrisada nele aqui. É sobre... O caso dela é a filha dela que torce o nariz para todas as frutas, todas mesmo. Para ela comer alguma fruta, precisa negociar, fazer... A mulher é boa de negociação, a menina. Isso pode causar mais problemas na alimentação dela? Existe algo genético que explique essa recusa de frutas? Quando ela era bebê, ela comia de tudo. Então, se a gente for voltar lá no histórico alimentar da filha da Vanessa, a gente vai conseguir ver que teve alguma coisa que começou essa seletividade. Ela nunca começa do dia para a noite. Agora, negociar é pior. A gente não se negocia comida. Comida é algo fisiológico. A criança quer comer, come. Não quero comer, então não come. Só que o que não pode é depois a criança de meia hora, uma hora depois da refeição, fala assim, tô com fome. Aí fala não. Aí você dá 2 opções para a criança. Você quer comer o que era do almoço? Não. Então,
espera o lanche. Então, aí vai esperar a próxima refeição. E na próxima refeição, a criança também não vai comer o que ela quer. Ela vai comer as opções que os pais forem fornecer para ela. Nós temos fruta, nós temos esse pedacinho de bolo, o que, que você vai querer? De preferência um bolinho integral, sem açúcar, ou com pouco açúcar. Aí o que, que você vai querer? Aí você vai tendo, porque ela vai ficar restrita nas opções que os pais vão fornecendo. Como que faz com a seletividade alimentar com frutas? Tenta no início brincar com ela, apresentar as frutas para ela, levar no mercado, mostrar, quando for ter essa fruta em casa, que a mãe mesmo for comer, vamos dar um exemplo, eu vou comer essa fruta. Eu corto, eu abro, eu mostro. Nossa, olha, pega para você ver. Vai gerando aquela curiosidade. Quer provar? Não, quer provar. A criança tem muito problema com fruta, questões de texturas. Tem algumas texturas que eles vão aceitar melhores do que as outras. E tem umas que... Nossa, eu já vi criança pegar fruta que faltava da ânsia, assim, ó, de colocar a fruta na mão. Se a criança não pega a fruta, ela não vai comer. Então, tem que quebrar essas barreiras da seletividade para que seja algo normal. Para a criança pegue, veja, gruda, não gruda, é molhadinha, é melequenta, é mais sequinha, é macia, qual que é a textura? Até ela querer criar aquela curiosidade de comer. É um processo. E não é rápido, gente. Voltando a falar os casos aqui de casa, ainda bem que eles não estão vendo, porque se eles estiverem vendo, vão vir dar uma bronca aqui, que eu estou contando os casos dele. Mas o Samuel aqui, ele é o seguinte, se você tiver bolo de chocolate, cobertura e tal, e tiver, sei lá, laranja, ele prefere laranja. Uva, né? Ele tá assim, às vezes a gente tá assistindo um filme, no meio do filme, ele fala assim, papai, para o filme. Daí ele olha pra mim e fala assim, papai, quer uma frutinha? Daí ele corre na geladeira pra pegar uma maçã, qualquer coisa, né? Qualquer frutinha ele gosta, né? Já a Sofia não, a Sofia já é da turma da formiguinha, ela quer doce mesmo, né? Ela não é muito fã das frutas, não. A Rê Amorim falou que é importante, eu acho que é tu colocar na introdução alimentar as frutas, né? Sim. Desde o início. Aqui tem o Bernardo, ele perguntou mel, já pode dar a partir de que idade? Então, alguns por aí falam a partir de 1 ano. Eu indico mel a partir só dos 2 anos, tá? A criança não precisa de nenhum tipo de açúcar, adoçante antes dos 2 anos. Ah, mas tem um pouquinho, tudo bem, mas ela não precisa. Então, mel, essas coisas, a partir dos 2 anos, se for ver por literaturas, né, pelo que a gente acha em Bíblia a partir de 1 ano, mas indicado a partir dos 2. Essas coisas, né, de açúcar, né? É um negócio que a gente vai introduzindo na vida dos nossos filhos, né? E daí vai acostumando eles mal, né? E isso serve pra gente também, né? A gente fala pra criança, parece aquela história assim do amigo meu, né? Coloca a culpa no filho. Ah, meu filho ó, não gosta de comer fruta, sabe? Mas o meu amigo não gosta de não sei o quê, né? Mas a questão é mais ou menos assim, né? E tirar o doce é difícil depois. Eu comecei a tomar café agora sem nada, eu tomava com adoçante. Não, estou 1 mês tomando café, sem adoçante, sem nada, eu diminui bastante a quantidade de café que eu tomo por dia, porque eu não gosto mais do café, agora que eu estou voltando a gostar do café. Nossa, eu não consigo tirar o açúcar do café. E eu acho que a culpa, né? Não tem culpado nessa história, né? Mas é a questão como você a partir do momento que te apresentam um doce, é difícil você largar ele, né? O negócio vicia mesmo, né? Vicia, isso que eu ia falar. Porque, lógico que isso não é divulgado, mas o açúcar vicia, né? Então, quanto mais nós consumimos, e assim, existem momentos da vida, quando você está em situação de estresse muito grande, ou de tristeza muito grande, dá uma vontade maior de comer doce ou massa. Mas por quê? Porque o seu cérebro precisa daquilo, ele fica realmente te estimulando aqueles alimentos. Mas eu acho assim, não precisa ofertar para a criança, sabe? Ela não precisa ter. Ah, mas aí me fala, por que ela precisa? Ela não precisa.
né? Ah, mas ela precisa fazer aquela fotinha com bolo, melecando a cara. Gente, aquilo ali é terrível, entende? Ela não precisa. Ah, só que assim, também do mesmo jeito que os pais também não podem ser radicais demais a ponto de se ver a criança um dia com o pirulito na boca e dar um xerique. Não adianta. Ela vai ter contato com aquele alimento. Só que dentro da sua casa você pode evitar. Uma vez eu vi uma situação, né, de uma mãe que ela era totalmente restritiva com a filha, né? Era até nutricionista. É, né? Está viva até hoje. Nos eventos e tal, quando a mãe estava presente, a menina se comportava direitinho, né? Não saía fora do quadrado, né? Até que um dia eu fui numa festinha de criança, né? Porque a partir do momento que você tem criança, tem que ir num monte, né? Daí eu tô vendo a Enfim, menina sem a mãe lá. Eu acho que a mãe largou a criança lá. Quando eu olhei a menina, ô, Anne, ela tava assim, com os doces assim na boca, toda suja. A menina aproveitou para se poxa, esbaldar com pena. os Tem doces. criança que come escondido debaixo da mesa. Tem criança que vai de noite escondido pra comer. Entende? Aí sabe o que acontece? Quando a mãe vê uma cena daquela, ou quem pegou e foi ver, é hora de brigar com a criança, é hora de pegar, refletir, ver que tá de alguma coisa tá errada. Não só com a criança, mas naquele ambiente, como que está aquela criança está sendo educada, está sendo instruída. Porque a criança chegar ao ponto de comer escondido, gente, então é Você hora já de está se comendo um reavaliar. doce escondido, imagina quando estiver fazendo coisa errada mesmo, né? Ó, Justamente. a Heloísa aqui, ela é a quem estraga as crianças. Ela falou aqui que tirar doce de criança é muito difícil e é ela mesmo que compra os brigadeiros e fica com dó. Essa Heloísa, eu conheço ela, hein? Nutricionista também, hein? É. Conheço A, também. a, a Dani está dando a ideia de fazer um ensaio de foto com melancia em vez de com chantilly, que vai ficar bonito também, né? Sim, mas fica bonitinho, com melancia, dá pra colocar até a criança dentro, dependendo da idade. Ó, tem mais perguntas aqui. Vamos lá. Devido à falta de tempo, costumo comprar legumes congelados e prepará-los conforme a necessidade. Pode oferecer para a criança? Acredito que sim, né? Pode sim. Pode e deve, né? É, é bom isso. Só dar uma olhada nas marcas, para não ser uma marca com tanto conservante, mas pode. É uma opção bacana também, que eu gosto. Eu faço muito na minha casa. Um exemplo, eu detesto descascar abóbora. Nossa, eu acho aquele trem, aquela coisa te ocupa tanto tempo. Hoje em dia você já vai no mercado e você já compra as verduras tudo a vácuo. E aquela verdurinha a vácuo, você pode muito bem congelá-la. E depois você tira e faz. Tem muitos supermercados grandes, já tem cenoura, chuchu, abóbora, cabutiá, tudo a vácuo. E você pode congelar e consumir. Ou até descascar e congelar. Aqui tem uma pergunta e ainda tem um outro exemplo também das minhas crianças aqui. Na primeira vez que eu ofereci abacaxi à minha sobrinha, ela ficou ressecada. Acho que a pele ressecada deve ser. Posso atribuir à fruta ou é coincidência, né? Esse eu vou deixar para você responder, mas vou contar um caso da Sofia. A Sofia, quando era nenenzinha, né? E olha só como eu tinha a mente comedora de coisas erradas, né? Ela foi, a primeira vez que estava na introdução alimentar, vamos fazer um purezinho de batata, né? Rapaz, a gente deu purê de batata, ela empelotou toda aqui. A gente falou, nossa, ela tem energia batata. Daí eu pensando assim, puxa vida, ela não vai poder ir no McDonald's comer batata frita. Já estava pensando que ela ia perder batata frita nessa história aí, né? E daí depois, no acompanhamento, isso já fazem 10 anos, né? A própria pediatra falou assim, olha, espera um tempo, daí depois tenta de novo, né? Porque tinha dado só umas pipocadinhas assim. E hoje ela come batata normalmente Tranquilamente. aqui, não tem problema de alergia nenhum, né? Mas a Então, questão do abacaxi tem algo a ver com pele ressecada? se for pele muito ressecada, com sintomas de alergia, pode ter a ver. Aí eu não sei se esse ressecamento pode ser ressecamento de fezes ou uma coisa assim. O que eu falo? Tente de novo uma porção pequena.
e fica observando. Não dá outro alimento também para não colocar com. Se não der nada, pode continuar. Abacaxi é uma coisa que quando a gente vai dar para criança, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque, um exemplo, quando a gente come abacaxi e depois bebe água, a gente tem a chance de poder ficar com a boca toda cortada. Porque a gente fala assim, nossa, mas abacaxi me encheu de afta. Então tem alguns segredinhos pra gente dar esse abacaxi para criança. Ah, o abacaxi, você não pode dar abacaxi e água junto, não? Alguns tipos de abacaxi eles dão afta. Aí a água entra assim como se tivesse, por causa de toda a acidez do abacaxi e de tudo, pode realmente gerar um pouco mais de afta em determinadas pessoas. É bom evitar beber água um pouquinho depois de consumir abacaxi. Vamos lá, tem outra. Ih, tem umas perguntas aqui que vou deixar para você responder, hein? Feijão preto pode ser oferecido todos os dias no lugar do carioca? Pode sim. É cultura nossa aqui de Goiás comer feijão carioca. No Rio, você não falou mesmo que você é carioca? Lá come Só feijão feijão preto, preto. né? E assim, o valor nutricional do preto para o carioca é praticamente a mesma coisa. Aí tem gente que fala assim, ah, mas o preto tem mais ferro. Não, não é questão de ter uma quantidade mais de ferro. Às vezes ele tem mais ferro porque ele é muito utilizado na feijoada. E a feijoada tem mais ferro por causa daquele tanto de carne, aquele tanto de coisa que vai no meio. Mas pode ser utilizado. Dica de feijão: não coloque carne, não coloque linguiças, embutidos. Feijão é feijãozinho mesmo. Se for assim, pode ser utilizado no lugar do feijão roxo, do feijão carioca, tranquilamente. Do mesmo jeito. Eu tinha falado para mim que eu não ia fazer propaganda de produto que eu trabalho, né? Mas a Luísa aqui fez um comentário, daí eu quero dar um exemplo também, ó. Minha sobrinha tem intestino preso e come bastante fruta, né? Era o caso do Samuel. O Samuel tem essa questão das frutas aí, que ele come pra caramba, mas ele tem um problema de intestino preso. A gente descobriu que ele tem um pouco de resistência à lactose, né? Então a gente agora tirou o leite dele. O que é um problema, porque a criança precisa de fontes de cálcio, né, para Vai formação ter que óssea e entrar tudo em mais. hidratação. E ela falou que sugeriu o Bela Fiber, né? O Bela Fiber, daí, já que eu entrei no assunto, já que é para falar do produto, eu vou falar mesmo. Ele é uma fibra que é fibra solúvel, né? Então, a fibra Uhum. solúvel, ela é um prebiótico, ela vai ajudar a regular o intestino. E o mais interessante dela para a criança é que você mistura com água. Você pega lá uma conchinha dele, mistura com água, a criança bebe água, nem sabe que está tomando a fibra junto, né? E o Samuel, ele tinha um problema sério de prisão de ventre aí, que a médica até queria fazer um teste nele, que eu falei, não, esse teste aí não vai fazer não, porque ela achava que ele tinha o colo largo, um negócio assim, o reto Sim. largo, coisa desse tipo. E a gente entrou com a fibra prebiótica, né? E daí a fibra prebiótica, pô, aí resolveu o problema. Daí agora ele vai todo dia, a gente coloca no suco do dia a dia, né? Mas uma Uhum. coisa que agora a gente não está precisando mais é porque a gente conseguiu fazer a introdução de verduras, né? Então hoje ele come alface, come couve, come de tudo. Então, Mas enquanto ele não não é comia, a gente só teve que usar o suplemento. Não é só, quando a gente fala de intestino preso, não é só comer fruta e verdura. Existem algumas que auxiliam a mais, né? Nós temos aí a ameixa, nós temos o mamão, que é uma fruta que ajuda a soltar. Nós temos também, a gente fala de laranja, mas é o bagaço da laranja, aquelas fibrinhas da laranja que ajudam. Então, algumas frutas, elas realmente auxiliam. Aí, o que que acontece? Às vezes a pessoa vai lá, toma uma vez e acha que vai no banheiro. Não vai. É uma coisa que ela tem que tomar todos os dias, auxiliar com uma caminhada, pelo menos, alguma atividadezinha física, porque o intestino dela vai provavelmente voltar a funcionar. Ah, eu fiz uma semana. Faz uma semana que eu tô tomando. Tem algumas receitinhas que a gente faz, faz uma semana que eu tô tomando água de ameixa, suco de laranja com mamão, e não tá indo. E
tô fazendo caminhada, tá indo. Aí a gente entra com uma suplementação. Mas se fizer algumas coisas, fizer o consumo certinho de fibras. Ah, e outra coisa importante, né, Fernanda? Tem que beber água. Não adianta, você pode comer o tanto que for. Se você não beber água, não funciona. E aí tem Belo Fiber, eu já tomei, foi um dos poucos que eu gostei, assim, porque realmente você toma e nem vê. Não entendi. Dava muito pra minha avó às vezes tinha questões assim, eu sempre comprava Bela Fiber pra ela. Ela tomava nem via, no meio do sul. O Adriano tá aqui, ó, ele mandou um abraço. Você conhece o Adriano, foi seu aluno também, meu colega. E eu fiz uma live com o Adriano há 2 semanas atrás, que foi muito legal também, e recebi uma notícia hoje do Adriano, viu? Recebi uma notícia do Adriano hoje, que ele se empolgou e ele vai voltar a competir. Ele vai competir em setembro, se eu não me engano, no Campeonato Goiano aqui de novo. Vamos acompanhar ele, vou fazer outra live com ele mais perto lá da competição. Um abraço, Adriano. Já começa a se preparar, porque tá chegando já a competição. Bom, daí ele fez uma pergunta aqui. É verdade que se der doce muito cedo, a criança perde o sabor e posteriormente o prazer pelas frutas? E as papilas perdem a sensibilidade? Provavelmente, assim, não tem um estudo que comprove. Porque, assim, às vezes eles caem com estudo, gente, e assim, não é todo estudo que existe que ele tem sabe, mas fez com tantas crianças. Não é todo estudo que a gente tem que ser relevado. Mas é uma coisa muito lógica, né? Se você dá muito doce para a criança, se você dá doce muito cedo, o que gera o interesse da criança pelas frutas é justamente dela ter esse doce, dela ter essa textura diferente. E açúcar, isso é um fato, isso é um estudo. A açúcar, ela condiciona o nosso paladar. Se você fica muito tempo adaptado com uma quantidade excessiva de açúcar, quando você prova, pode ser até o mesmo alimento, com uma redução de açúcar, você não vai gostar tanto. Então, você fica com o paladar mais limitado. É o caso do café, né? O café, quando você tira o açúcar, no começo, putz, é horrível. É horrível. Hoje eu já começo a sentir diferença entre os cafés. É interessante, porque não tem aquele adoçante, né? Eu usava adoçante. Eu ainda botava uma estévia ainda, quer dizer, aquele gostão de estévia, parou, você começa a sentir o gosto do café de verdade. E hoje eu estou voltando a gostar do café. E a verdade, tem uma outra pergunta aqui. Eu não escutei esse último comentário. A verdade é que o excesso de sal e o excesso de açúcar faz com que a gente perda realmente o sabor dos alimentos, né? A gente sente sal e açúcar. A gente não sente o sabor. Igual você falou, agora você consegue diferenciar o café. Você vai ver que tem café que é mais gostoso. Dá para fazer várias marcas para você degustar, que você vai conseguir sentir a diferença da qualidade de marca para marca, de preparação para preparação. E até forma de extração, né? A forma de extração. Eu tenho 4 cafeteiras diferentes aqui e o sabor do mesmo café fica diferente. Né? Miojo deve ser evitado? Sim. Miojo não é comida. Tem uma pergunta aqui. Você nem titubeou nessa? Outro dia eu vi um miojo saudável, eu tava lá, miojo fit. Não tem, gente. Existe um macarrão cabelo de anjo, entende? Para substituir o miojo. Mas miojo, aquele cabelinho de anjo parece um talharinho, mas ele é bem fininho, parece um ninhozinho de passarinho, né? Mas miojo mesmo, ele nunca é saudável. Mas eu vi miojo integral, Fernando, no mercado, né? Vou fazer até um comentário aqui, pessoal. Eu gosto de miojo. Eu cresci. Eu gostava de miojo desde criança e até hoje eu gosto de miojo. Entende? Eu gosto de miojo. Entende? Mas assim, é uma comida que não é saudável, igual você gosta de McDonald's. Mas miojo não é uma comida saudável, de forma alguma.
o tempero do miojo, ele é dos alimentos mais cancerígenos que tem no mercado de industrializados, tá? O tempero, na verdade, se a gente for falar de alimentos cancerígenos, a gente entra aí com industrializados, principalmente a parte dos embutidos. Então, e o miojo, além de tudo, ele é um macarrão frito. Ele não é assado. Aquele macarrão, ele fica daquele jeitinho porque ele já foi frito. O miojo, ele é tão ruim que você consegue comer ele cru. Tem gente, já viu gente que pega o miojo, quebra e come o miojo cru? Porque ele já é meio que frito, aquele miojo. Então, é um alimento que deve ser evitado. Vou dar um conselho, não façam igual a minha mãe fez. Não apresente para criança miojo, que aí corre isso dela nunca gostar. Né? Mas deve ser evitado sim o miojo. Vamos entrar num outro assunto aqui que teve bastante perguntas, né? Quer dizer, teve bastante comentário. As perguntas foram mais ou menos as mesmas, né? É que muitas hoje mães estão recebendo o diagnóstico do filho do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, né? E às vezes é assim, parece que nem algumas outras doenças que o pessoal descobriu que existe e daí começa a diagnosticar tudo isso na sequência. Mas acredito que muitos realmente têm essa questão, né? Existem alimentos que atrapalham isso? Quais alimentos assim a gente deve evitar para crianças que foram diagnosticadas com transtorno de hiperatividade aí, e déficit de atenção? E se tem algum assim que você saiba que possa ajudar nessa questão do TDAH? Olha, na questão do TDAH, questão do autismo também, que o número de crianças vem crescendo muito, que foi por isso que eu vi a necessidade de começar mais uma especialização ano passado, porque a demanda é muito grande mesmo. E são duas patologias que eles se estimam que vão crescer muito nos próximos anos, tá? Principalmente o autismo. Eu falo que tudo vai ter que dar uma adaptada, sabe? Escola, tudo, porque vai vir muita criança. Assim. Agora a questão do TDAH. TDAH são o quê? São crianças com grau de hiperatividade. São crianças mais agitadas, crianças que têm têm mais dificuldade para concentrar. Então, tem alimentos sim que devem ser evitados. Um exemplo, uma criança com TDAH não deve tomar de forma alguma café. Por quê? Porque a gente já sabe o efeito da cafeína. A cafeína ela serve para deixar mais no sinal de alerta, em excesso ela dá ataque cardíaco. Se faz isso com um adulto, imagina com uma criança, ainda mais uma criança interativa. Então, assim, café eu devo evitar. Corantes também deve ser evitado. Tem um estudo que mostrou uma mudança significativa no comportamento de crianças com TDAH. Elas ficaram muito mais agitadas, né? Açúcar também. Por quê? O açúcar vai deixar a criança também um pouco mais agitada. Fora os malefícios, né, do açúcar em geral. É tipo aquelas crianças daqueles filmes norte-americanos que ingerem muito açúcar e ficam pulando assim. Então, assim, tem que evitar. A criança vai ficar muito mais agitada. Essa parte dos corantes, ela vai ser mais agitada. Porque essa que parte acontece? dos corantes às vezes estão disfarçados, né? Porque você vai consumir uma gelatina, a gelatina tem corante, principalmente corante artificial, né? Sim, é açúcar. Porque o que acontece? Quando eu falo açúcar, por quê? Açúcar simples. Ele vai entrar muito na corrente sanguínea da criança, igual corre com o adulto. Vai liberar energia muito rápido. E essa criança vai ter um pico, né? Tanto de energia quanto de tudo. E ela vai ter o quê? Vai ficar mais agitada. Então, mas a criança não vai comer carboidrato? Lógico que vai. Aí a gente entra nos alimentos que ajudam. Carboidratos complexos ajudam, porque eu evito esse pico de glicemia, de insulina. Então, eu forneço energia para aquela criança, sem que ela fique com excesso de energia e mais agitada. Eu tenho também alimentos, vamos colocar alimentos cítricos, tá? Por que alimentos cítricos? Porque eles são antioxidantes, eles ajudam na redução de estresse, tá? Os alimentos cítricos, eles têm essa função. Eles têm a função de ajudar com hormônios.
Então, eles auxiliam sim. Então, é bem interessante sempre fornecer para essas crianças suco de limão, suco de acerola, suco de abacaxi, laranja. Eu tenho também as proteínas de boa qualidade, proteína de frango, proteína de peixes, que elas são muito importantes. E principalmente o ômega 3. Né? O ômega 3 ele é muito indicado para crianças com TDAH, principalmente pela questão do EPA. Então, ele é muito indicado. Porque qual que é uma das funções do ômega 3? Vamos falar de uma forma assim um pouquinho mais popular? Proteger as células. Na verdade, o ômega 3 ele tem tantas funções, né? Entre uma delas, ele tem o quê? A proteção das células cerebrais. Então, eu consigo, né, ter uma melhor sinapse, né? Que é o que? A ligação. E é isso. Tem alguns sim que protegem. O ômega 3 aí, voltando a puxar a sardinha para o meu lado, a gente trabalha com o óleo de crio, né? O óleo de crio é interessante porque, além do ômega 3, que já vem complexado na composição do óleo de crio, que ele está ligado em fosfolipídios, esse fosfolipídio é uma fosfatidilcolina, que daí passa a ser fonte de colina, que também vai agir na cognição, no controle das sinapses cerebrais, né? E aí a gente consegue o melhor desenvolvimento cognitivo, porque o ômega 3 auxilia isso muito na criança. Não só na criança com TDAH, mas também todas. Ajuda nesse desenvolvimento cerebral e cognitivo. O CRIO também tem a astaxantina, que é o antioxidante que você estava mencionando ali, que é bom, né? Outras questões que a gente, quando começa a pesquisar do TDAH, é deficiência de alguns micronutrientes, mas até quando eu vi essas perguntas, fui dar uma aprofundada, né? E os artigos são bem assim contraditórios, né? Alguns falam que realmente, que normalmente a criança com TDAH tem deficiência desses micronutrientes, e daí vai magnésio, zinco, ferro, vitamina B6 e tal, mas que não é a deficiência desses nutrientes que causou o TDAH, mas sim o TDAH que causou a deficiência dos nutrientes pelo fato da criança não se alimentar direito. Então a criança não para na mesa, o pai não tem paciência mais. Tem uma seletividade alimentar, tem tudo. Então, assim, é porque isso acontece muito com criança com TDAH, com criança autista, com criança com síndrome de Down. E também com criança típica, também, com criança... Se ela fica sem comer determinados alimentos, ela vai ter uma carência nutricional de determinados, né, micronutrientes. E aí, como a seletividade é um pouco mais abrangente, tem uma quantidade maior. E aí acaba, assim, aí entra com as estratégias nutricionais para a gente criar esse interesse da criança pela comida, de criar essa reeducação alimentar, né? E também, enquanto isso, entrar com a suplementação, sim, prescrever, ver o que essa criança está carente e fazer a prescrição. Porque até essa criança comer, ela não pode continuar com a carência, ela tem que ser suplementada, tem que fazer a prescrição de vitaminas ou de minerais para ela, igual o zinco. O zinco é fundamental também para o sistema imunológico, então tudo isso. Crescimento. Anne, pra gente, porque a gente já está se estendendo aqui, né? Daqui a pouco o pessoal vai falar que a gente demorou demais na nossa live. Mas para a gente não sair ninguém achando que pode proibir tudo, né? Bom, eu não sei a sua opinião. Se a criança quiser de vez em quando comer um sanduichinho aí numa cadeia de fast food, como é que a gente faz para isso não virar um prêmio e não virar algo que estimule a criança a entender aquilo como um prêmio e depois, quando ela tiver a liberdade, poder querer comer aquilo o tempo todo? Sim. Fernando, isso é cultura nossa. Quer ver um exemplo? Aí, pelo menos, boa parte das coisas que eu vejo como psiquiatra, quando todo mundo fala assim, ó. Você tirou nota boa na prova. O que você quer comer? Onde você quer comer? Aí a criança sempre vai e escolhe uma comida de fast food, né? Então, assim, que quando a criança vá para um lugar desse, que seja como qualquer outro.
como um restaurante que vai durante o dia, né? De comida tradicional. Nós vamos comer em tal lugar hoje. Nossa, que legal. Nós vamos comer em tal lugar como se fosse algo normal. O problema é que a gente cria expectativa em cima de comida. A gente cria aquela coisa na comida. E comida é algo fisiológico. É aquela que nós crescemos vendo filme que quando a pessoa tá triste, ela sempre come um pote de sorvete, ela vai encher e comer vários chocolates. Então a gente acha que, nossa, se eu tô triste, eu preciso daquilo. Ou se não, eu tô triste, eu mereço comer tal coisa. E aí a gente entra também na parte da nutrição comportamental, da parte da comida de afeto, que existem comidas de afeto tanto boas quanto ruins. E é isso que os pais têm que ter muita noção para a alimentação dos filhos. Quais são as características que vocês estão deixando naquelas crianças? Não é só pensar, mas eu estou ensinando meu filho a comer bem. Ensinando o filho a comer bem, tipo assim, se você não comer, eu vou te bater. Se você não comer, eu vou ficar de castigo. Gente, isso não existe. Se você não comer, você não vai assistir TV. Gente, vai ficar mais raiva ainda da refeição. Então, ou um exemplo, se você comer, eu deixo você comer sobremesa. Então, ele já comeu, não come mais, né? Então, depende, se a sobremesa da casa for uma fruta, tudo bem, mas se for um doce. Então, a comida virou prêmio de novo. Ela acabou virando um prêmio ou virou castigo. De novo, se você não comer, você não vai ter sobremesa. Ela virou castigo. Faça das refeições horas normais, sem aquelas expectativas. Porque a refeição é para ser o quê? Um momento agradável em família. Aquela hora que todo mundo senta, tem isso aqui para comer, gente. Vamos comer? Vamos comer. É hora de perguntar pelo dia e poder conversar. Sem falar assim. Mas geralmente os pais falam assim, ó. Hoje nós vamos dar um exemplo. Hoje nós vamos sair para comer sanduíche. Devia fazer assim, né? Você tirou nota boa. Oba, vou te dar o kiwi. Então, ninguém fala isso. Hoje vai poder comer banana. Então, daí vai beleza aqui, ó. Daí vai querer comer as frutas. Mas crianças que são criadas assim, elas acham que comer banana é uma festa, certo? Agora, o que acontece? Existem outras chances também de você ensinar a criança. Mas a criança nunca vai poder comer sanduíche? Faça sanduíche em casa. É uma coisa que eu calculo demais nos meus planos alimentares. Vai fazer sanduíche? Faz em casa. Compre os pãezinhos, compre a carne, faz você mesmo o hambúrguer. Sem contar que ainda fica ótimo, porque você põe toda a família para fazer aquela refeição junto. Faz os hambúrguerzinhos, deixa tudo lá e fala assim, agora cada um monta o seu. Aí deixa lá o alface, o tomate. Caso as crianças gostem, pode deixar um pouquinho de cenoura ralada e falar assim, agora você põe o que você quer dentro do seu sanduíche. É a hora de utilizar a cozinha terapêutica, falar para eles colocarem na mão. Mas vai pegar no hambúrguer? Vai sentir a questão da carne, que ela é mais seca, às vezes mais oleosa. Você falou pegar com a mão, eu falei pegar mamão. Daí eu falei, pô, vai colocar mamão no sanduíche. Pegar com a mão. O que acontece? Hoje em dia, as crianças estão muito seletivas, principalmente por causa disso. O que a gente acontece? Nós somos acostumados a sempre pegar com talheres. E quando a gente come muito com talher, a gente acaba não tendo o tato. Então, a gente acaba não tendo aquelas características sensoriais daquela comida, principalmente das frutas. E isso a gente vai ficando mais seletivo. Uma coisa primordial, sempre apresentar para crianças texturas diferentes. Eu fiz, acho que até um post essa semana sobre isso, apresentar texturas diferentes para criança, algumas dicas. Por quê? Porque na hora que você dá um exemplo, uma banana para uma criança, pede para ela pegar um kiwi não, naquele caqui. O caqui por fora, ele é super durinho. Na hora que você pega de dentro, ele parece uma meleca. Tem criança que quase morre. Mas é porque características de texturas diferentes. Então, sempre colocar alimento. Mas eu vou fazer uma festa, principalmente quando é aquela comida normal dentro de casa. Chama a criança, conversa, vamos brincar, vem me ajudar, vem fazer. Ela vai despertar o interesse pela comida saudável também. Ô Anne, você tá atendendo via remota também ou só presencial? Das duas formas. Mas assim, eu confesso que via remota, ela é mais complexa, sabe, Fernando? Não dá pra gente... Existem faixas etárias, né?
para conseguir fazer via remota, a criança tem que ter, a mãe tem que conseguir medir a criança e pesar. Caso seja uma idade igual 6 meses, essas questões assim, ela tem que ter ido recentemente no pediatra, para ele poder ter feito essa ferição de medidas. Mas das duas formas. Muito bom. E se quiser alguém aí falar com você, no seu perfil mesmo ou tem algum outro contato aí para... Tenho contato do meu perfil, tenho contato da clínica também. O meu perfil, ele tem aquele negocinho de clicar e já ir direto no WhatsApp. Então, se alguém tiver qualquer dúvida, interesse, pode chamar lá. Tenho contato também da clínica, tenho o perfil da clínica também, terá. Então, Ô, Anne, agora você vai fazer o seguinte, você vai me escolher uma palavra que simboliza aqui a nossa reunião, que vai virar um cupom para o pessoal comprar produto com desconto lá no site da Folha. Então, você vai falar que eu vou escrever aqui agora. Hein? O que você falar, eu vou escrever, salvar e vai estar valendo. Infância. Infância, sem acento para não confundir, o pessoal. Então, vou até anotar aqui também. Calma aí, ó. Cupom é infância. Opa, o corretor que é com. Ó, escrevi aí no chat, hein? E o site é folhas.com.br. Ixi, escrevi errado aqui. .com.br. Então, ó, estou salvando agora. Então lá tem o Bella Fiber, tem Krila, tem colágeno, tem creatina. Agora a gente tem creatina lá, tem um monte de coisa nova lá. E vai dar 30% de desconto agora, hein? Só vale até amanhã. Eu vou aproveitar e comprar um pão de Krila. Gente, e é sério. Ô, Fernando, você já aproveitou para falar que o ômega 3 ele auxilia também na. Porque já que a gente está falando, a gente está na época da pandemia, do estresse, de tudo, que o ômega 3 ele auxilia principalmente além do estresse em depressão. Ele ajuda a prevenir depressão e reduzir os sintomas de depressão. Então, o ômega 3 também ele aumenta, né, a vascularização também e diminui. O Krila tem um estudo interessante que diminui os níveis de PCR, de inflamação, bastante. Em 4 semanas diminui bastante. Ele reduz os níveis de inflamação, o ômega ajuda a conservar o coraçãozinho, né? Reduz o colesterol ruim, o HDL, o LDL. Agora, assim, o Krila é uma cápsulazinha de 500 miligramas, aquela pequenininha, né? Mas criança pequena tem dificuldade para tomar, né? Daí outro dia eu estava com um nutricionista, até aqui de Anápolis. Ele era nutricionista do Anápolis Futebol Clube ali, o André Vilela. E daí ele falou assim, não, meu filho pega, bota na boca e ele mastiga. Daí eu falei, André, o Krila, ele é assim, puro, é muito ruim. Daí ele falou, não, já acostumou, eu dou 2 para ele mastiga as 2. Você lembra daquela vez quando eu fui na Anápolis, que até falei assim, Fernando, você tem que fazer uma gominha com gostinho bom pra gente poder Mas é muito bom. Assim, o benefício. Mas a criança dele conseguir mastigar. O cara é bom. Anne, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado, pessoal, por ter acompanhado a gente até agora. A live vai ficar gravada aí no meu perfil, então quem perdeu o comecinho, né? Porque eu tenho percebido, acho que a gente vai ter que mudar o horário das lives, porque o pessoal começa a chegar depois, né? Então, acho que atrapalha o jantar do pessoal às 7 horas. Sim. Fernando, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer. Muito obrigado mesmo. Precisando, estou aqui. Tá bom? E, gente, quem tiver qualquer dúvida, pode mandar mensagem. A gente vai conversando, tá bom? Qualquer pendência, estamos aí. Beleza. Brigadão. Um abração, pessoal. Tchau.